de fato as nossas casas, as nossas vidas, a nossa família possa estar edificada na rocha que é o Senhor. Você pode se assentar, e esse vai fazer parte do tema da nossa mensagem hoje, né? Como o Adriano colocou, nós estamos encerrando aí hoje a nossa série de mensagens sobre família, né? Nosso mês da família, e o tema desse mês, ou dessa série de mensagens, é edificando sua casa sobre a rocha. Na semana passada eu comentei que esse é um movimento que foi proposto pela Junta de Missões Nacionais, e muitas igrejas batistas no Brasil todo estão lidando com esse mesmo tema, não as mesmas mensagens, porque cada igreja está direcionando a sua mensagem, mas com foco na família. Você deve estar recebendo aí, vai receber ainda ao longo dessa semana até acabar o mês, todo dia no grupo da igreja, um post, um áudiozinho, direcionando você para um tempo de oração pela sua família. São 31 dias de oração pela família. Nós vamos até o último dia desse mês, todo dia direcionando. Espero que você esteja fazendo e seguindo isso, para que você possa de fato buscar a presença do Senhor, buscar aí essa edificação da sua vida e da sua casa sobre a rocha, que é Jesus Cristo. E nesse momento, nesse movimento desse mês, nesse foco, né, nessa direcionamento, nós passamos por algumas mensagens, alguns temas ao longo desse mês. Eu quero só reforçar para você e repassar rapidamente com você, para a gente abrir essa mensagem de hoje. Na primeira mensagem, nós falamos sobre proteção e cuidado, a importância de termos uma família que está cuidada, protegida, para que possa de fato ser firmada na rocha que é Jesus. E o exemplo que nós usamos foi do Jó. Lembra de Jó? Que orava a Deus pelos seus filhos, lá no comecinho do livro de Jó, antes dele sofrer tudo aquilo, né, que ele sofreu. Mas seus filhos faziam aquelas festas, banquetes, e ele trazia seus filhos, pedia que eles se purificassem, e ele então intercedia pelos seus filhos. Esse era um cuidado, uma proteção que Jó tinha sobre os seus filhos. E nós precisamos aprender a desenvolver esses mesmos princípios de cuidado nas nossas famílias. Na segunda mensagem, no segundo tema dessa série de mensagens, falamos sobre ética e exemplo de vida. Como é importante o nosso exemplo, a maneira como nós vivemos, para deixar esse legado na vida dos nossos filhos, das gerações futuras. E falamos muito da vida de Timóteo, como Timóteo aprendeu isso, e ficou muito claro, tanto que Paulo dá essa ênfase, né, de tudo que ele aprendeu da sua mãe, da sua avó, e aquilo que era evidente na vida dele, legado que eu e você precisamos desenvolver, marcas que temos que deixar nas nossas famílias, para que elas permaneçam, sim, as próximas gerações firmadas e edificadas na rocha que é Jesus Cristo. Na semana passada nós falamos sobre relacionamentos, e a importância de desenvolvermos relacionamentos sólidos, relacionamentos fortes, a importância de vivermos vidas coerentes com aquilo que a gente prega, com aquilo que a gente ensina, com aquilo que a gente aprende da palavra de Deus, com comportamentos, com pensamentos, sentimentos que vão fortalecer os vínculos familiares, baseados também na palavra de Deus. Tudo isso pensando em formar famílias fortes, edificar nossas casas sobre a rocha. E hoje nós vamos falar sobre firmados sobre a rocha. Esse é o nosso tema de hoje. Como eu e você podemos então estar firmados na rocha que é Jesus Cristo. E nós vamos ler um texto que é bem conhecido. Eu quero que você abra a sua Bíblia, vai aparecer aí para você, mas quero que você abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 7. Nós vamos ler alguns versículos aí desse trecho, é o finalzinho do Sermão do Monte, e nós vamos acompanhar e ler o que Jesus está orientando ali e falando a respeito de tudo que ele estava ensinando, e nós vamos, claro, extrair para esse tema que nós estamos trazendo para hoje, que é firmados sobre a rocha eterna. É claro que essa rocha eterna é o próprio Jesus Cristo e a sua palavra. A partir do versículo 15, então, do capítulo 7 de Mateus, nós vamos ler o seguinte: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons.
toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões... Vou ler de novo. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Senhor, obrigado. Obrigado pela tua palavra, obrigado porque o Senhor nos traz ensinamentos e verdades maravilhosas. E que nessa noite, essas verdades possam transformar os nossos corações e possam nos fazer de fato olhar para o Senhor, que é a nossa rocha eterna, e edificar as nossas vidas, os nossos lares, as nossas famílias nessa rocha que é o Senhor. Fala aos nossos corações, assim nós pedimos, no precioso nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Interessante olhar para esse texto e observar esse contexto. Jesus está trazendo muitos ensinamentos aqui, em todo, a partir do capítulo 5 do Evangelho de Mateus, que é o famoso Sermão da Montanha, o Sermão do Monte. Mas olhando para os primeiros versículos ali, logo antes de iniciar o 15 que nós começamos, o 13 e o 14, Jesus está falando algo muito interessante sobre a porta larga, a porta estreita, que a porta larga é um caminho mais fácil, mas a porta estreita é um caminho um pouco mais difícil de se entrar, para que você possa de fato permanecer nele. E é interessante a gente trazer isso e aplicar para nós. Porque não é verdade que é mais fácil você construir algo sem precisar do trabalho de fundamentar? Porque fazer o fundamento dá trabalho, é custoso. E talvez construir na areia é mais rápido, mais fácil, né? Mas Jesus está dizendo, olha, se você quiser de fato construir a sua casa, ou estar solidificado em algo que é verdadeiro, sólido mesmo, alicerçado em algo que vai te dar base e fundamento, talvez você tenha que vencer um pouco do seu comodismo. Cuidado, não vá pela porta, pelo caminho largo, né? Procura fazer aquilo que talvez vai te dar um pouco mais de trabalho, mas vai ser um resultado melhor para você. Porque se você não tiver o cuidado de se fortalecer, ou de colocar alicerces sólidos, você pode ter problema. E não é verdade? A gente está passando por isso aqui nessa obra. A gente teve que fazer algumas fundações aqui para colocar todo esse terraço ali, essa laje ali de fora, a rampa que a gente fez. Teve que se preocupar com o fundamento. Porque a gente tem que cavucar fundo, encontrar a profundidade correta, para poder usar o material correto, para que a gente possa de fato estar solidificado. Mas muitas vezes a gente não faz isso. Muitas vezes a gente não quer ter todo esse trabalho e todo esse custo, inclusive porque não vai nem aparecer, vai ficar escondido. Às vezes a gente está mais preocupado só com o que é aparente, com o que é externo, e não se preocupa em primeiro fundamentar, não quer passar pelo processo de aprender, pelo processo de ser transformado, porque a gente só quer fazer aquilo que é aparente. Eu só quero algo que possa ser
mostrado para as pessoas. Aquilo que não vai aparecer, eu não vou nem investir muito. Porque, na verdade, na construção não aparece. Alguém vê aqui a fundação aqui desse prédio? Você não vê. Você só vê o que está para cima, né? O que está para baixo você não vê. E vou dizer para vocês, quem já construiu sabe que boa parte do investimento de uma construção está nos alicerces, né? Está escondido. Está na ferragem, está no concreto que está embaixo que ninguém vê. Mas se não fosse isso, talvez a gente não tivesse com esse prédio em pé hoje. Ele já teria ruído, né? Mas graças a Deus que está em pé. É interessante a gente olhar para isso e trazer isso para as nossas vidas. O quão disposto nós estamos, então, em investir tempo e nos alicerçarmos nessa rocha. Porque não vai ser algo tão rápido de fazer. Você vai ter que investir tempo da sua vida. Interessante que a partir do versículo 15 que nós lemos, Jesus já dá um alerta para isso. Falando desses falsos profetas, de falsas pessoas que ensinam falsos fundamentos. Ou fundamentos mais fáceis de ser lidados. Interessante que ele fala sobre isso. Olha, cuidado, pelos frutos vocês vão conhecer. Pelos frutos vocês vão ver se o que você está ensinando de fato é um fundamento sólido, ou pode ser simplesmente areia jogada para disfarçar ali por cima, para que você possa nivelar o terreno de maneira fácil, simples, para construir algo. Cuidado que esses falsos profetas vão atrapalhar ou podem atrapalhar a sua fundamentação nessa rocha que é eterna, nessa rocha de fato que vai te trazer firmeza para aquilo que você quer construir. Então eu e você precisamos estar atentos ao que nós estamos usando de base, ou onde nós estamos buscando essa informação, esse conhecimento, para que a gente possa de fato colocar as nossas vidas e as nossas famílias construídas na rocha eterna, que é o Senhor Jesus, firmados nessa rocha eterna, que é o Senhor Jesus. Mas nós vamos trazer desse texto algumas lições que nós vamos poder aprender. E a primeira lição que eu quero compartilhar com vocês é que para estar firmado na rocha eterna, é necessário fazer a vontade do Pai. Depois de tudo isso que Jesus está explanando para eles, ele diz assim, olha, no versículo 21, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Se eu quero de fato solidificar, estar firmado na rocha que é Jesus, eu preciso compreender qual é a vontade do Pai para a minha vida, para a vida da minha família. Senão fica fica frágil a minha construção. Senão eu vou querer fazer algo que é simplesmente da minha vontade. O contrário de construir a casa sobre a rocha, que é buscar fazer a vontade do Pai, é eu procurar viver a minha própria vontade, o meu próprio desejo, os meus próprios anseios, aquilo que eu acho que é o melhor para mim. Eu deixo de fazer a vontade do Pai sempre que eu olho para as minhas vontades, sempre que eu deixo de ouvir a voz do Pai e ouço a minha voz. E muitas vezes a gente não tem essa intenção, ou melhor, às vezes até tem a intenção, mas não consegue buscar isso de fato, porque o meu eu ainda fala muito alto. Você já buscou de fato a vontade do Pai para a sua vida pessoal? Quantas vezes você busca o Senhor e pergunta, Senhor, será que o que eu estou fazendo é de fato aquilo que o Senhor quer que eu faça? Será que a maneira como eu estou vivendo e como eu estou conduzindo a minha vida, seja pessoal, seja profissional, seja em relação à minha família, seja os meus planejamentos de futuro, será que eu estou de fato buscando aquilo que é a vontade do Senhor para a minha vida? Eu não tinha nenhuma intenção de ser pastor. A minha vontade, logo que eu saí de casa para estudar, eu queria ser fisioterapeuta. Foi o que eu menos fiz na minha vida, foi qualquer coisa nessa área. Talvez ninguém soubesse isso, mas eu queria ser fisioterapeuta. Eu tinha tido uma experiência quando adolescente, de ajudar num consultório, eu achei aquilo tão impressionante, puxa, eu quero fazer isso. Isso é muito legal, eu acho que eu levo jeito para a coisa. Mas Deus me conduziu para algo diferente.
o Senhor me mostrou que a vontade dEle tinha que se cumprir na minha vida e não aquilo que eu queria fazer. Eu estou aqui. E de novo, o que eu menos fiz foi fazer isso. Estudei e aprendi outras coisas. Me formei em administração, depois fiz teologia, fiz pós-graduação em administração, estou fazendo uma pós-graduação agora em teologia. Nada a ver com fisioterapia. Mas para que a vontade do Pai fosse cumprida. E vou dizer para vocês, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Ouvir a voz de Deus. Se eu quero construir a minha casa, a minha vida na rocha que é Jesus, eu preciso ouvir e fazer a vontade do Pai. E a primeira pergunta que eu quero que você reflita aí, para a gente continuar explorando um pouco mais esse ponto, é: você nunca, ou melhor, não é uma pergunta, é uma afirmação, você nunca estará firmado na rocha se você continuar a buscar os seus interesses e desejos pessoais. Você nunca vai conseguir firmar o seu pé naquilo que de fato precisa ser firmado para a sua vida, se você continuar buscando somente a sua vontade. É a vontade de Deus que tem que reinar na sua vida. Mesmo que vá contra aquilo que você tinha de expectativa, confie que isso vai ser melhor para você. Mas como fazer isso, pastor? Como eu busco então, como eu entendo, então eu tenho esses desejos. Será que não foi Deus que colocou isso dentro de mim? Será que não foi Deus que está me movimentando para isso? Você tem que perguntar isso para o Senhor. E sabe como você faz isso? Para trás um pouquinho, no capítulo 6, Jesus ensinou uma oração que todo mundo conhece. Nesse mesmo trecho, nesse mesmo movimento de ensino de Jesus no Sermão do Monte. Você lembra dessa oração, que a gente chama de oração do Pai Nosso? Mateus capítulo 6, a partir do versículo 9, ele vai dizer assim, olha, Pai Nosso, pode até repetir comigo, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o quê? O teu reino e seja feita a tua vontade. Onde? Assim na terra como é no céu. Você quer saber qual é a vontade do Pai para você? Qual é a vontade de Deus para você? Repita essa oração no seu íntimo todos os dias. Diga: Senhor, meu dia está começando hoje. A primeira coisa que eu quero pedir para o Senhor é que a tua vontade se faça, que o teu reino se cumpra na minha vida, assim como se cumpre no céu, que ele se cumpra na minha vida, na minha família hoje. Abra o seu coração para que você possa ouvir a voz do Senhor. E é uma oração simples, não é verdade? A gente não precisa usar ela como um amuleto. Mas nas suas palavras, diga: Senhor, hoje eu não quero fazer nada que não seja a vontade do Senhor. Eu não quero tomar decisão nenhuma hoje que não seja direcionada pelo Teu Santo Espírito. Eu não quero tomar nenhuma decisão com a minha família, ou no meu trabalho, ou nas coisas que eu vou fazer, que não seja guiado pela palavra do Senhor. Que o Teu Espírito tenha liberdade de ministrar no meu coração. E que aquilo que eu for fazer, que vá contrário a isso, que o Senhor possa me trazer isso de alguma maneira, me incomodar, para que eu não realize isso. Eu só desejo a tua vontade, mesmo que vá contra a minha. Mas isso não é tão simples de fazer, porque a gente é movido a querer as nossas vontades, não é verdade? A gente é movido a querer realizar aquilo que a gente espera. Mas eu lutei tanto por aquilo, eu tinha tanta expectativa. Mas a gente canta, a gente lê texto bíblico que fala que a vontade de Deus é soberana sobre as nossas vidas. Você afirma quando alguém pergunta para você que sim, que é verdade. Mas na hora de se render à vontade de Deus, você pega a sua vida de volta e fala: não, essa parte eu não vou te dar, Senhor. Essa vontade vai ser a minha ainda. Só que isso vai fazer com que você deixe de construir a sua vida e a sua casa na rocha. E você comece a construir algo que vai ser belo por fora, muito bonito, talvez até muito bem acabado, mas vai estar na areia. E muitos de nós, às vezes, não sabem por que a gente sofre situações durante a vida, situações que às vezes nos acontecem. E de fato, a gente vive muitas provações, não quer dizer que é sempre assim, mas muitas vezes você talvez está sofrendo algo porque você insiste em fazer a sua vontade. Você não quer pagar o preço de alicerçar, de construir um alicerce
firmado na rocha, que é Jesus. Você está talvez preferindo o caminho largo e não a porta estreita. Cuidado, nós temos que estar atentos a isso. Mas tem uma segunda lição que nós aprendemos, que para estar firmado na rocha é necessário ouvir e praticar as palavras de quem? De Cristo. Versículo 24 diz, portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. É interessante orar para essa conjunção conclusiva que Jesus traz, né? Portanto, ou seja, de tudo isso que eu estou aprendendo, ensinando para vocês, preste atenção, tem algo importante que eu quero te dizer. Portanto, quer dizer, olha, preste atenção, há uma informação aqui que vai te ajudar a compreender como você tem que fazer, o que você tem que fazer, para de fato solidificar a sua casa sobre a rocha. Preste atenção no que eu estou querendo te dizer. E Jesus diz assim, olha, quem ouve essas minhas palavras. Quais eram essas palavras? Que palavras de Jesus eram essas, então? Ele está direcionando, não é qualquer palavra, estas minhas palavras. Aí você vai voltar um pouquinho, quando Jesus começa a ensinar. Você volta lá para o capítulo 5, e Jesus vai falar das bem-aventuranças, de como nós devemos nos comportar, qual é a expectativa de quem é aquele que é discípulo de Jesus. Ele vai falar sobre ser sal da terra, sobre ser luz do mundo, sobre o que você tem que demonstrar. Ele vai falar sobre a lei, que ele veio cumprir a lei. Ele vai trazer uma série de ensinamentos. Olha, vocês ouviram o que foi dito, mas eu lhes digo que... Vai falar sobre vários ensinamentos. O que Jesus está fazendo ao longo de todo esse sermão, de todo esse ensinamento dele, é dizendo, preste atenção nisso. Ouça tudo isso e pratique isso. Ouça tudo isso, mas traga para você e deixa isso ser verdade na sua vida. Não adianta você só conhecer e saber o que eu estou dizendo. Você precisa ser transformado por estas minhas palavras. Mas quando ele diz, olha, quem ouve estas minhas palavras, nós também temos que, além de entender quais são as palavras, é quem está falando. Não é ouça boas palavras, ouça palavras que vão te ensinar, ouça as minhas palavras. Ou seja, eu preciso saber que as palavras são de Cristo. Eu preciso ouvir e praticar, não é qualquer ensinamento. Lembra que ele falou dos falsos profetas? Cuidado, presta atenção, eles vão vir disfarçados. Cuidado, você vai conhecer pelos frutos. Essas palavras e esses frutos aí, cuidado, não são esses que você tem que ouvir e praticar. Você tem que ouvir e praticar as minhas palavras. As palavras do Senhor. São essas palavras que precisam ser verdade na minha vida e na sua vida. E a pergunta que fica é, quem você está ouvindo? Quais são as palavras que você está ouvindo? Quem são as pessoas que você está ouvindo? E aí tem mais uma frase que vai aparecer aí para você, que é, você nunca estará firmado na rocha, se continuar a ouvir outras vozes, a não ser somente a de Cristo. Você nunca vai conseguir firmar seus pés, a sua vida, a sua família sobre a rocha, se você começar a ouvir outras vozes que não são as palavras de Cristo, ou a voz de Cristo para você, e somente essa voz. Muitas vezes a gente não firma os nossos pés na rocha, e não ouve, não quer praticar as palavras de Cristo, porque são palavras que muitas vezes nos confrontam. São palavras que vão tirar a gente do nosso comodismo. Vão tirar você do caminho largo, que é gostoso, que é fácil, que é prazeroso, e vão trazer você para a porta estreita. E muitas vezes a gente não quer. A gente prefere ouvir outras vozes, talvez até os falsos profetas, porque eles falam coisas tão boas que afagam um pouquinho o nosso ego. Era tudo isso que eu precisava ouvir hoje. Era tudo isso que eu precisava ouvir para acalmar meu coração. Eu não quero ser confrontado. Eu quero ser acalentado.
E muitas vezes o que Jesus está confrontando é para tirar você do lugar onde você está, para abrir teus olhos, porque tudo isso que você está fazendo é construindo a sua vida sobre areia, a sua casa sobre areia. Para com isso, vem construir para a rocha, vai dar um pouco mais de trabalho, mas eu vou garantir que você vai ficar firme, porque vai vir a chuva, os rios vão bater, o vento vai bater e você vai permanecer firme. Mas eu ainda prefiro, às vezes, ouvir o que outras pessoas dizem, porque é aquilo que eu quero ouvir. Paulo, quando fala para Timóteo, lá em 2 Timóteo, capítulo 4, ele já alerta, e é a palavra de Deus para nós, que vão chegar dias, e eu creio que nós estamos vivendo esses dias, porque nunca se viu tanta gente falando em nome de Deus por aí. A internet está repleta. Tem pregador para todo tipo e para todo gosto de gente, não é verdade? E tem a aplicação da palavra de Deus também para todo tipo de gente. Mas será que é isso as pessoas que eu preciso ouvir? Ou eu preciso ouvir a verdade da palavra? Eu tenho repetido isso várias vezes, porque isso precisa ficar no meu e no seu coração. Cuidado, cuidado com quem fala aquilo que você quer ouvir. Paulo diz para Timóteo assim, olha, naqueles dias as pessoas não vão suportar a sã doutrina, porque vai fazer coceira, vão ficar com coceira nos ouvidos. E o que eles vão fazer é levantar líderes, levantar mestres para si mesmos, segundo os seus desejos. Por isso que a gente vê tanta gente saindo de um lugar para o outro. Ah, nessa igreja aí não está legal, eu vou para uma igreja que vai falar uma coisa mais legal para eu ouvir. Ah, aquele pastor lá não está legal porque ele está me confrontando muito, eu vou para um lugar onde as pessoas vão falar e vão me acolher, e não vou nem perguntar como é que eu estou vivendo, eu só quero ir lá, assistir o culto e acabou. É isso que a gente está vivendo. Gente que está buscando mestres para si mesmos, que não conseguem mais ouvir a sã doutrina. Pastores que estão se desviando de pregar a sã doutrina, porque suas igrejas estão esvaziando. Então deixa eu mudar o meu discurso para ver se eu atraio mais pessoas. Deixa eu falar um pouco do que o povo quer ouvir. E também tem se desviado. Gente dizendo que a Bíblia já não é mais suficiente, que precisa de alguma atualização. Você já ouviu isso? E tem muita gente achando que é verdade, mas é verdade, o mundo mudou muito. As coisas mudaram, as relações humanas mudaram, o jeito de se relacionar mudou. A Bíblia está muito antiga para isso. Cuidado. Isso não tem a ver com a sã doutrina é o que está aqui nessa palavra, e palavra de Cristo. Não é a minha palavra, não é a palavra do líder da sua célula, do seu PGM, é a palavra de Cristo para você. A palavra de Deus para você. E é isso que precisa trazer mudança na sua vida. Evangelho de João, capítulo 6, no finalzinho do capítulo 6. Jesus está falando sobre ele ser o pão da vida. E as pessoas que o seguiam estavam ouvindo. E ele começa a afirmar do porquê que ele veio, do porquê que ele é o pão da vida, que ele ia ter que sofrer, que as pessoas iam ter que se alimentar do seu corpo, da sua carne, fazendo uma referência à cruz. E Jesus começa então a falar sobre isso, e as pessoas começam a ficar um pouco escandalizadas. E aí no versículo 63, 64, Jesus diz assim, o Espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveita. As palavras que eu lhes digo são Espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem. De novo ele está falando da palavra dele, que é Espírito e vida, fundamento sólido, alimento sólido. E o texto diz que naquele momento alguns que se escandalizaram se afastaram e deixaram de seguir Jesus. Aí Jesus olha para os 12, porque não estavam só os 12 com ele, tinham muitos outros seguidores de Cristo com ele. Interessante que Jesus olha para aqueles 12 que estavam com ele e diz assim, e vocês? Vocês também não querem ir? Você lembra qual é a afirmação de Pedro? Sempre o Pedrão, né? Ele diz assim, Senhor, para quem nós vamos? Para onde nós vamos? Para quem iremos?
Só tu tens palavras de vida eterna. É isso que eu e você precisamos buscar. E é por isso que nós temos que estar solidificado nas palavras de Cristo. E não só ouvir essas palavras, mas praticar essas palavras. Trazer isso para ser verdade na minha vida e na sua vida. Se você quer permanecer firmado na rocha eterna, não ouça mais ninguém. Ouça somente a Cristo. Pastor, semana que vem eu não vou mais para o culto, porque o senhor falou que é só para ouvir a Cristo, eu vou ficar em casa ouvindo a Cristo. Não faça isso. Porque Jesus quer que você esteja aqui também. Mas tudo que for dito aqui desse púlpito, valide com a palavra de Cristo, para ser verdade na sua vida. Estude, medite, se debruce nessa palavra. O Espírito Santo vai guiar você em toda a verdade. É isso que a palavra de Deus diz. O Espírito Santo vai te guiar em toda a verdade. Mas tem uma terceira e última lição para a gente concluir. Que para estar firmado na rocha é necessário crer na autoridade de Cristo. Finalzinho, os 2 versículos finais que nós lemos, diz assim: quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Eu e você precisamos entender e crer que o único que tem autoridade é o Senhor Jesus. E é por isso que ele está dizendo, olha, ouça e pratique as minhas palavras. Isso tudo que você está aprendendo aqui, nesse sermão que eu dei para vocês, nessas lições que eu ensinei para vocês, ao longo desse tempo que eu estou aqui falando com vocês, ouça e pratique, porque eu tenho autoridade para fazer e para ensinar o que eu estou ensinando para vocês. E as multidões reconheceram isso. A pergunta é, você já reconheceu de fato a autoridade de Cristo sobre a sua vida? Eu já entendi que Jesus é Senhor, já entendi que Ele é meu Senhor e Salvador, já entreguei minha vida para Ele, mas a pergunta é, Ele é autoridade na sua vida? As palavras dEle são autoridade para você? E quando é autoridade, o que você faz? Você obedece. O problema é que eu ouço, falo que obedeço, mas não obedeço. Então Jesus não tem sido autoridade para você. A sua autoridade continua sendo você mesmo. Mas a palavra de Deus revela que Cristo é o centro de tudo. É a base de tudo. O escritor de Hebreus começa a sua carta dizendo: há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Quem? Por meio de quem? Do Filho. É esse Jesus que tem essa autoridade. É por meio dele que tudo foi feito. O Filho é o resplendor da glória de Deus, é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele assentou-se à direita da majestade, essa majestade é com letra maiúscula, de Deus nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou é superior aos deles. A palavra de Cristo é autoridade. Jesus precisa ser autoridade na minha vida e na sua vida. Se você quer se solidificar, estar firmado na rocha e não na areia, não construir a sua vida, a sua família, a sua casa na areia, você precisa se submeter à autoridade de Cristo na sua vida. Tudo o que Ele diz precisa ser verdade para você. Quando a gente a autoridade onde? No céu e na terra. E aí ele diz, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, por isso que a gente está aqui.
Mas essa autoridade é dele. Tudo que eu faço, tudo que você faz, não é porque você é bom, não é porque você é melhor, não é porque eu estudei, porque você estudou, é porque a autoridade é de Jesus Cristo. Eu preciso estar aqui sob a autoridade de Jesus Cristo. Você precisa estar sentado aí sob a autoridade de Jesus Cristo. Tudo que você faz precisa ser sobre a autoridade de Jesus Cristo na sua vida. Ele é essa rocha eterna, que eu e você precisamos estar firmados. Quando ele vai dizer assim: conhecereis a verdade vos libertará. E no 36 diz: portanto, se o Filho vos libertar, vocês verdadeiramente serão livres. Viver, reconhecer essa autoridade de Cristo, além de solidificar você sobre a rocha, vai fazer você viver em liberdade, em verdade. Você não vai mais ficar preso a você mesmo e nem às pressões que o mundo traz sobre você, que a sua pecaminosidade traz sobre você, que a sua natureza pecaminosa possa tentar produzir, porque você vai viver sob a autoridade de Cristo e a verdade de Cristo vai libertar você, porque Ele tem poder para isso, Ele tem autoridade para isso. Uma vida sólida, uma vida que não vai se abater com todas as intempéries que vai acontecer durante a tua vida toda, ou sua família, ela só vai conseguir permanecer firme se estiver firmada em Cristo Jesus. Ele é a rocha eterna. É nele que você tem que estar firmado. É nele que você tem que construir a sua vida. Vida sólida, vida livre, vida abundante, vida verdadeira só em Jesus. E nada mais. Eu não estou falando de conquistas de bens. Estou falando de viver uma vida sólida. Uma vida que vai te levar para viver bem não só aqui, mas por toda a eternidade. É essa rocha, e é dessa rocha que a palavra de Deus está ensinando. Que nós estamos ministrando. Quero convidar você a baixar a sua cabeça. Quero convidar você a fechar seus olhos e a você começar em oração, a olhar para dentro de você mesmo e se perguntar: onde eu tenho firmado a minha vida? Eu tenho firmado a minha vida em que tipo de fundamento? Futuro. Eu ainda estou insistindo em criar meus filhos, em educar os meus filhos, em liderar a minha família com aquilo que eu acredito que é o certo, ou eu estou buscando a vontade de Deus para isso? Eu estou buscando a base na palavra de Deus para isso. Uma das coisas que mais traz tristeza ao nosso coração é quando a gente vê a nossa família se desfazendo. É quando a gente vê a nossa família sendo destruída. E às vezes isso acontece de maneira sutil. Eu tenho certeza que cada pai, que cada mãe que está aqui se preocupa com o futuro dos seus filhos, com a sua família. E somente firmado na rocha que é Jesus e buscando a vontade do Pai é que a gente vai conseguir crescer nisso e solidificar a nossa família sobre a rocha. Não importa o que você já fez no passado, não importa o que você já deixou no passado, a partir de hoje, a partir de agora, e a palavra de Deus sempre diz: o dia é hoje, o seu compromisso é hoje, a partir de agora. Firme a sua vida e a sua família na rocha que é Jesus Cristo. Será que você tem praticado as palavras de Cristo ou só está ouvindo e continua fazendo aquilo que você acha que tem que fazer?
Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, esse é o homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. O que você tem feito? Quais vozes você tem ouvido? Você continua buscando os melhores pregadores da internet? Você ainda continua buscando aqueles que vão falar o que você está precisando ouvir para acalentar o seu coração? Ou você está buscando a voz do Senhor, mesmo que ela vá trazer um confronto para você, mesmo que ela vai fazer você refletir naquilo que você está fazendo, e talvez tenha que mudar de atitude. Pare de ouvir outras vozes. Ouça somente a voz do Espírito Santo de Deus, a voz do Senhor Jesus, revelado na sua palavra para você. Tem uma pergunta que eu quero fazer para você. Jesus está te chamando para viver uma vida firmado na rocha, firmado nele, uma vida de liberdade. Qual vai ser a sua decisão? Você vai continuar construindo a sua casa sobre areia? Ou você vai falar: Senhor, eu vou parar tudo, eu vou recomeçar, eu vou começar da maneira certa, vou estabelecer os primeiros alicerces na rocha que é o Senhor Jesus. Eu não quero mais construir a minha vida em outro lugar. Eu quero experimentar essa vida verdadeira, essa vida de liberdade, essa vida que é firmada sobre a rocha eterna que é o Senhor, para que de fato a minha vida, a minha família possa permanecer firme.